Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à videoaula Os Arquétipos das Deusas Gregas como ferramenta de análise e de construção de personagens femininas. Eu sou a Fran Lipinski, sou atriz, dramaturga, roteirista, diretora e por aí vai. E eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa pesquisa que se iniciou com propósitos de autoconhecimento, mas que acabou virando um tema central do meu trabalho criativo. Se você já esteve em alguma aula de roteiro ou de dramaturgia, é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre a importância da construção de personagem, porque essa construção vai definir a trajetória, o arco dessa personagem e também vai influenciar no arco, na trajetória da própria narrativa, mesmo que seja uma personagem pequena, mesmo que seja uma personagem coadjuvante. E por mais assim óbvio que isso seja, evidente que isso seja, o que eu mais vejo por aí é as pessoas terem ideia para uma história e então encaixarem personagens nessa história. Ao invés de se perguntar quais os rumos possíveis, quais os caminhos que essa narrativa pode tomar a partir das personagens. E muitas vezes se incorre em personagens chapadas, previsíveis, que não nos surpreendem e não nos apresentam novas possibilidades de existência. Essa é uma conversa que pode se estender muito, eu não vou entrar por esse caminho agora, mas é só para começar com essa informação de que se você não presta atenção na sua construção de personagem, você está deixando de lado uma etapa que é complexa, que é necessária e que é definidora da abrangência da sua obra. A primeira pergunta que eu vou te fazer aqui é: a partir de que você constrói uma personagem? Existem várias estratégias para isso. Pode ser que você se inspire em pessoas reais, o teu círculo familiar, o teu círculo social. Pode ser que você se inspire em celebridades, artistas, políticos ou outras figuras públicas. Pode ser que você se inspire em outras personagens, literárias, fílmicas ou de qualquer outro universo, porque elas te atraem mais, porque elas têm alguma coisa que mexe com você, porque elas estão envolvidas em um período que foi marcante para a sua vida. Pode ser também que o seu substrato seja de uma ordem mais abstrata, sensorial, e que você crie uma personagem a partir de uma música, de uma frequência, de um ritmo, uma cor, um animal, um cheiro, um sabor, um símbolo. E em tese, não nos falta nenhuma referência e nenhuma matéria-prima, porque a vida é simbólica. E mesmo assim, as histórias se repetem. E há quem coloque isso como um fato dado e imutável, com o que eu discordo profundamente, que nada é fixo. Em 1949, o Joseph Campbell cunhou o conceito de monomito. Desconfiemos de toda e qualquer monocultura, não é mesmo? A partir de vários estudos de mitologias ao redor do mundo, ele identificou os passos de uma jornada cíclica cumprida por todo herói. Cristo, Buda, Héracles, enfim. E a partir desse conceito de monomito, foi consolidada a tal da jornada do herói, que se você já esteve numa aula de roteiro qualquer, eu tenho certeza que você no mínimo ouviu falar bastante sobre ou já estudou. Um dos pensadores nos quais o Campbell se apoiou foi o Jung, que é considerado o pai da psicologia analítica e no seu trabalho com os arquétipos. Para o Jung, estejamos conscientes ou não disso, nosso comportamento, nossas reações, nossas ações, nossas motivações são regidas por arquétipos. E um arquétipo, e aqui é um conceito-chave para essa aula, é um padrão comportamental herdado por nós, enquanto membros da nossa espécie, pelo que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Nós compartilhamos de um universo de ideias e de símbolos mentais, enquanto seres humanos, que estão associados a experiências humanas recorrentes. Ou seja, situações vividas e repetidas ao longo de gerações e gerações, que configuram o que eu vou chamar aqui de território arquetípico. Existem várias definições do que seria um arquétipo.
Um arquétipo pode ser definido como uma realidade contada por meio de símbolos, como um padrão comportamental, como um modelo interno que rege o nosso comportamento, enfim. Mas a definição que eu acho mais potente para nós, que criamos mundos, criamos narrativas e personagens, é a seguinte: arquétipo é uma consciência primordial em evolução. Ou seja, não é fixo, não é imutável. E da mesma forma que esse território arquetípico age sobre a nossa psique, essa via é de mão dupla. E nós podemos também agir sobre esse território, mudar as coisas de lugar e reconfigurá-lo. Existem algumas definições para o que seria um arquétipo. A mais comum, mais facilmente encontrada por aí é essa: é um padrão comportamental, é um modelo de comportamento. Também podemos falar que é uma realidade contada por meio de símbolos. Mas a definição que eu acho mais potente, mais relevante para o nosso ofício de criação de narrativa, criação de personagens e, portanto, de criação de mundos, é essa. Um arquétipo é uma consciência primordial em evolução, ou seja, não é fixo. E é indispensável que nós entendamos isso, porque da mesma forma que esse território arquetípico age sobre a nossa psique, nossa ação, nossa manifestação no mundo, isso é uma via de mão dupla. E nós também temos agência sobre esse território e podemos reconfigurá-lo. O primeiro passo para isso é ganhar consciência de quais são esses arquétipos e de como eles estão atuando sobre o nosso pensar, sentir e agir no mundo. E isso é muito importante, porque o que está em evidência no plano arquetípico estará em evidência no plano objetivo. E as nossas ações no mundo, nossas performances, constroem a nossa organização social. Uma das 4 funções do mito, segundo Joseph Campbell, sobre as quais eu não tenho tempo de me debruçar aqui, é a função sociológica, que é de conferir suporte e validação a uma determinada ordem social. No âmbito da psicologia analítica, conforme nós ganhamos consciência dos nossos impulsos interiores, nós passamos a orquestrá-los e a ganhar autonomia de nós mesmos, ou seja, uma capacidade que é real e não ilusória de autoria da própria vida. Nós conseguimos manifestar a nossa singularidade, a nossa essência, ao invés de ficar repetindo padrão e narrativa inconscientemente. Isso é uma explicação assim brevíssima do processo de individuação, que eu coloco aqui para trazer para vocês a importância do... Não quero falar a palavra autoconhecimento, porque ela está bastante estigmatizada, mas é isso mesmo. Porque se você não tem consciência de si, você não tem agência real nem sobre você mesmo. E assim você tem uma capacidade limitada de criação e alta de reprodução daquilo que já é, daquilo que já está. E a pergunta que eu deixo aqui, a segunda, talvez a última, é: qual é o seu objetivo enquanto pessoa que escreve? O que você está escrevendo no mundo? O fato é que sim, nós estamos tendo, ainda bem, cada vez mais personagens femininas protagonistas de narrativas. Mas as obras que não corroboram com estereótipos de gênero, desigualdade de gênero, violência de gênero, competitividade entre mulheres, que não reforçam o arquétipo da mãe devotada que se anula pelos filhos, que não colocam a mulher como um bibelô, como se fosse para isso que nós servíssemos, com um padrão inalcançável de beleza. Essas obras continuam sendo minoria, porque elas são minoria no plano arquetípico próximo. Porque isso serve à validação, ao suporte e à manutenção de uma determinada ordem social que é patriarcal, bélica, cristã e capitalista. A questão vai muito mais além do que o teste que a Exxon Bechdel criou lá nos anos 80 e que muita gente ainda enxerga como medida de alguma coisa. Porque 40 anos se passaram.
Em seu legado teórico, o Jung apontou inúmeros arquétipos a partir dos quais nós poderíamos, em tese, compreender os nossos comportamentos e, a partir daí, quiçá, iniciarmos a nossa jornada de individuação. No entanto, no final do século passado, a Janshinoda Bolen, que é psicoterapeuta junguiana e escritora, identificou na sua prática de consultório, no seu dia a dia com pacientes mulheres, que os arquétipos de Jung não eram suficientes para dar conta da psique feminina contemporânea. E ela sentiu a necessidade de ir atrás de uma matriz para esses padrões interiores femininos. E é aí que nós chegamos nos arquétipos femininos da mitologia grega, em especial 7, que a Jan aponta como sendo predominantes na nossa psique. E quando eu falo nossa psique, eu não estou falando de nós mulheres, mas sim de nós enquanto seres humanos, porque como eu já falei, o inconsciente coletivo é da nossa espécie. Portanto, esses arquétipos atuam em todos nós, independente de gênero. Apesar, apesar de eles serem mais ou menos reforçados de acordo com a ordem social. Bom, a Janshinoda, ela distribuiu esses arquétipos em 3 categorias: as deusas vulneráveis, as invulneráveis e as alquímicas. E são elas que a gente vai ver agora. As 3 deusas ditas vulneráveis são a Hera, a Deméter e a Perséfone, e são as deusas voltadas para a relação com o outro, ou seja, as suas ações, pulsões, objetivos no mundo se dão na relação com o outro. Elas são voltadas para os relacionamentos que elas cultivam. Isso faz com que as pessoas que têm um arquétipo dessas deusas forte em si mesmas, né, predominantes, tenham uma percepção difusa do mundo. Porque essa percepção engloba para além, às vezes muito mais além delas mesmas, a ponto delas não se enxergarem, que é um problema. Por mais negativadas que as representações desses arquétipos estejam nas narrativas, porque né, a vulnerabilidade não é fraqueza. Muito pelo contrário. É na relação com o outro que eu crio, seja esse outro uma pessoa ou uma obra. Não existe criação e perpetuação de vida sem vulnerabilidade. Dois dos grandes perigos disso, no entanto, são o risco de dependência emocional e, portanto, um risco maior de suscetibilidade à vitimação. Né? Porque são pessoas que se devotam demais para o outro a ponto de se esquecerem. Esses 3 arquétipos, que são o da esposa, Hera, o de Deméter, a mãe, e o da Perséfone, a donzela, são os mais reforçados do patriarcado. E, portanto, os que a gente mais vê na gente e por aí. As 3 deusas invulneráveis, ou virgens, e aqui não virgem no sentido de castidade, que já é uma deficiência de interpretação que nem essa mitologia pertence, são Hestia, Atena e Ártemis. Essas 3 deusas não precisam do outro para agirem ou se realizarem no mundo. E isso faz com que elas tenham uma percepção enfocada da realidade, dirigida exteriormente ou interiormente para elas mesmas. Elas visam o desenvolvimento de si mesmas. Se as deusas vulneráveis nos ensinam a amar profundamente, as deusas invulneráveis nos ensinam a trabalhar significativamente, ou a laborar significativamente, já que trabalho é uma rede simbólica que também é difícil de digerir, né? Duas das possíveis consequências da negativação desses arquétipos são a frieza emocional e o ensimesmamento, que é uma estagnação, né? Já que a vida só acontece em atrito com o outro. Não à toa, esses arquétipos são os que nós menos encontramos por aí, né? Nunca é à toa. Com exceção talvez de Atena, o que também não é uma surpresa, dado que Atena ela é a filha do pai. Aqui no contexto patriarcal, que é o nosso, se coloca ao lado do masculino e tem repulsa pelo feminino. E por fim, porém definitivamente não menos importante, nós temos as deusas alquímicas, as que promovem transformação, que é aliás um conceito-chave para quem trabalha com criação de personagem, mas que não dá tempo de entrar agora.
A deusa alquímica em nós, segundo a Jan, é Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que nos ensina sensualidade e criatividade. E aqui eu só queria reforçar que eu não estou trazendo a visão de outras autoras e autores, mal e mal da minha, para cá. Porque essa é uma introdução, que eu estou tentando fazer da forma mais didática possível, a um universo que é vasto, infinito, assim como infinitas são as possibilidades da vida. E agora eu vou passar de forma breve, realmente introdutória, pelas características desses 7 arquétipos, como trazidos pela Jean Chinaldo. Nós vamos começar por Hera. Hera é o arquétipo mais próximo da grande deusa das sociedades matriarcais ali da Velha Europa. Não só da Velha Europa, mas fiquemos aí. No patriarcado, Hera é o arquétipo da esposa. Só aí a gente já vê a redução do poder feminino na nossa psique, do que foi herdado por nós da mitologia grega, de criadora a esposa. E é importante colocar que sequer é correspondente uma coisa correspondente à amplitude da mitologia grega original, porque nós temos acesso realmente ao que restou da narrativa de poetas gregos, de um olhar masculino, parcial, imposidor de um novo paradigma, patriarcal, etc. Isso dito e entendido, uma era, né, uma pessoa que tem um arquétipo de era forte, é uma pessoa voltada para o relacionamento amoroso, para a construção de casamento. E como no mito que nos restou, Hera é traída continuamente por Zeus e se vinga das amantes dele, dos filhos dele, ela ficou com a megera vingativa. De criadora a megera vingativa. Estão começando a entender? Esse é um assunto que, gente, dá muito caldo, né? Não é difícil nem um pouco encontrar a Hera retratada no imaginário contemporâneo, né, nas produções televisivas, cinematográficas, literárias, porque, como dito, os arquétipos das deusas vulneráveis são os mais plasmados no plano arquetípico próximo e, portanto, na nossa vida. Hera é a clássica vilã das novelas das 8 lá, que ninguém aguenta mais, a mulher que vai atrás da outra mulher, que tem um parceiro que interessa para ela e a segunda deusa vulnerável que eu vou falar aqui é Deméter, que corresponde ao arquétipo da mãe, apesar de ser o segundo arquétipo mais próximo da grande deusa. Uma Deméter é uma pessoa que se dedica para o cuidado e o desenvolvimento dos seus filhos, que se realiza na maternidade. Aqui, não entendendo maternidade só em relação a filhos biológicos, mas também a projetos, a uma comunidade. Mas essa questão de Deméter ser a matriarca, né, a que gere um espaço para além do núcleo familiar, não é a faceta mais retratada do arquétipo. Muito pelo contrário. O que é mais reforçado é a mulher que se anula e que deve se anular pelos filhos, que deve se devotar aos filhos, que chega a sofrer de síndrome do ninho vazio quando os filhos saem de casa. Isso acontece por quê? Porque no mito que foi herdado, Deméter, quando a filha dela, que é Perséfone, a próxima que a gente vai falar, é raptada por Hades, entra em depressão, a ponto de fazer a terra secar, a fertilidade no mundo acabar. Perséfone, a terceira deusa vulnerável, é filha de Deméter, como a gente acabou de ver, e ela se apresenta de duas formas. O arquétipo de Perséfone jovem, que é o que a gente tem maior familiaridade, que é o da donzela, jovem, pueril, dependente dos pais, da validação dos pais, portanto direcionada para agradar o outro, a sempre estar com o outro, porque não adquire independência e, portanto, tem uma maior suscetibilidade à violação, à vitimação. Aliás, é isso, né? Perséfone no mito é raptada por Hades, com autorização de Zeus, seu pai, ainda que velada. E isso, agora eu vou sair um pouquinho da Jan, só para demonstrar a questão da função sociológica. Isso, exatamente isso, é o que sustenta os dados estatísticos de estupro de menores e vulneráveis na nossa ordem social. Né? Que é um crime cometido geralmente pelo pai, pelo avô, por um parente próximo da família, por um amigo da família, que é sustentado por uma cumplicidade masculina velada arquetípica. Depois do rapto, Perséfone ela se vê no inconsciente.
E aí ela tem uma chance de, longe da mãe, adquirir autonomia. E se tudo correr bem, ela adquire essa autonomia e se torna a rainha do inferno, do submundo, do reino de Hades, que é o reino do inconsciente. E ela se torna, então, uma guia espiritual. É um arquétipo presente em pessoas com, por exemplo, que auxiliam em processos terapêuticos ou espirituais profundos, com curas profundas. Essa é a Perséfone 2. E agora as invulneráveis, ou as que são menos retratadas, menos valorizadas, menos reforçadas no patriarcado. Esta é a primeira que eu vou falar, porque ela é a primeira, ela é a mais velha. E ela é a deusa que é encontrada em monjas, escritoras, freiras, pessoas que primam pela solitude e pelo desenvolvimento de si mesmas, mas não no âmbito do material, do concreto, do mundo manifestado, mas a nível interior ou espiritual. Esta é a deusa da lareira, do lar, que zela pela nossa individualidade, pela nossa essência, entendendo aqui lar, casa, como casa psíquica, casa espiritual, casa corpo, casa lar. Este é o espaço de Esche. E a importância que esse arquétipo tem é gigantesca, porque ela é o que nos faz manifestar o que de mais íntimos temos, né? A nossa singularidade. Eu achei que eu ia ter tempo de trazer resenhas de filmes aqui também, mas eu convido vocês a assistirem o Pieces of a Woman, que é um filme em que a protagonista é Estia, apesar de lidar com uma questão de maternidade. E vocês encontram uma crítica desse filme no meu perfil de Instagram, Críticas Afetivas, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A segunda deusa invulnerável é Atena, ou Atenas. Cada um traduziu, cada um fala de um jeito. Isso não importa. Atena é a filha do meio das deusas invulneráveis, porque ela não é nem tão velha e madura quanto Hestia, nem tão jovem e instintiva quanto Ártemis. Essa é uma deusa que se sente confortável no espaço urbano. Ela é a protetora da cidade de Atenas. Ela significa civilização. E ela se sente confortável entre homens. Atena nasce da cabeça de Zeus, né, com uma machadada de Hefesto. Mas ela nasce do símbolo da consciência racional, masculina. E ela adquire uma repulsa pelo feminino, porque ela não cria empatia pela figura materna. No mito, ela não tem mãe. Ela se coloca ao lado do pai. Ela vira general das guerras do pai. Uma Atena, ela tem como característica ser calculista, competitiva, metódica, disciplinada, estrategista. E é curioso ver como são não só, né, mas características colocadas principalmente para nós como culturalmente masculinas. O arquétipo de Atena é muito complexo. E das deusas invulneráveis, ele é o mais retratado. E como eu disse, não é à toa, né? Porque ela se coloca ao lado do masculino tirânico. E ela demora para perceber na sua trajetória que isso faz mal para ela mesma. Breve adendo. O arquétipo de Atena é trabalhado de uma forma muito mais interessante do que essa, muito mais profunda, no filme Ma Rainey, com a protagonista da Viola Davis. A crítica desse filme também está no perfil do Críticas Afetivas, que eu convido vocês a irem lá realmente lerem. Não precisa me seguir, não é para isso que eu estou falando, mas é porque realmente é importante que nós entremos em contato com essas obras, porque elas são minoria. E chegamos em Ártemis, que é a mais jovem das deusas invulneráveis e, portanto, a mais instintiva, a que pensa menos antes de agir. Ártemis é o arquétipo da caçadora, daquela que também tem percepção enfocada exteriormente, como Atena, que valoriza aquilo que é de ordem objetiva, ao contrário de Hestia. Ártemis, ela tem uma questão de comunhão com a natureza. Ela se sente bem no selvagem. Ela também prima pela solitude, mas nesse lugar de se retirar da cidade. Quando mais velha, né, quando ela se desenvolve, ela se torna uma Hécate e passa a explorar as profundezas de si.
Junto a Hécate, a mais velha, e a Selene, seria a mãe, Ártemis compõe uma deusa tríplice. Mas isso também é um passo dois aqui que nós não temos tempo para falar hoje. Esse arquétipo ele foi trabalhado de uma maneira belíssima no filme Nomadland. E eu recomendo muito também que vocês assistam e que também vocês leiam a crítica lá no Críticas Afetivas. Tem uma cena nesse filme que eu vou comentar aqui, que é quando a protagonista ela vai para um cânion, ela está entre as pedras. E ali é talvez o único momento no filme em que ela ri, porque ela se reconhece naquilo. O selvagem é seu espelho. E agora a gente chegou em Afrodite. Definitivamente, por último, porém não menos importante. Afrodite é a deusa alquímica, né, que nos habita. É claro, gente, que a Jashnod, ela elenca 7, tem muito mais. Ela tá falando de uma questão de predominância, né? Afrodite, ela une o melhor das vulneráveis e das invulneráveis. Ela é capaz de criar vínculo, ou seja, criar vida, tanto que é uma deusa da criatividade, mantendo a sua independência emocional e a sua individualidade. Afrodite é o arquétipo, né, do amor, da beleza, mas mais que isso, ela é o arquétipo da própria criação. Ela se dá em atrito com o outro, em contato com o outro. E é a partir disso que vida é criada, entendendo? Vida não só como vida biológica e o outro não só como outro, a pessoa. Eu falo isso para vocês entenderem a dimensão de Afrodite. Porque a Afrodite ela é um arquétipo presente nas cantoras, nas atrizes, nos artistas de modo geral, mas é necessário que a gente entenda que arte é vida e todos nós somos artistas, criadores da realidade da vida. E eu estou falando isso para vocês entenderem o dano que foi a redução desse arquétipo para a figura da prostituta, da mulher bonita, do eye candy ou colírio para os olhos, daquela personagem que é linda, maravilhosa, dentro do padrão mediático, e chega em cena e não fala nada. Enfim, é com essa provocação que eu deixo vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Quem chegou comigo até o final, grata. Convido vocês a continuarem esse estudo, seja ou não comigo, mas também aproveito para deixar o convite para as minhas oficinas que eu tenho ministrado sobre esse tema, sobre esse universo. Vou deixar aqui os meus contatos na descrição do vídeo. O diálogo está aberto e eu espero ter plantado uma sementinha por aí.